Olá, minhas estrelas! Que bom ter vocês comigo mais uma vez. Espero que a confissão de hoje toque especialmente aquelas que deixaram seu brilho se apagar, por amor, que aceitaram migalhas, esperando por um gesto que nunca veio. Eu fui o segredo de alguém por 2 anos, e só percebi o quanto isso me despedaçava, quando já não conseguia me olhar no espelho. Se você também já se escondeu para caber na vida de alguém, fica comigo. Se inscreve no canal. Nem todo amor é abrigo. Alguns são só gaiolas, disfarçadas de promessa. A excursão era para ser apenas uma pausa da rotina, uma semana de sol e mar em Maragode, com aquele grupo barulhento de sempre. Eu nem queria ir no começo, mas algo me empurrou para dentro daquele ônibus. Talvez fosse só vontade de desaparecer por uns dias. Talvez fosse destino. Só sei que o calor já era sufocante quando a gente desceu, e o vento cheirava a liberdade. Eu estava distraída, ajeitando minha mochila, quando senti o corpo dela bater no meu. Um tropeço leve, quase coreografado. Ela sorriu, pediu desculpas e, por um segundo, não tirou os olhos dos meus. Foi rápido, mas eu senti. Aquilo não era comum. E foi assim que Eduarda entrou na minha vida, num esbarrão que parecia escrito. Coincidência ou não, acabamos no mesmo quarto da pousada. Em poucas horas, já dividíamos canga, protetor solar e segredos bobos. Ríamos de tudo, dançávamos nas varandas, caminhávamos pela areia como se o mundo fosse nosso. Os outros começaram a comentar. Diziam que éramos inseparáveis, que parecia casal. A gente ria, e eu fingia que aquilo não mexia comigo, mas mexia, e muito. Na terceira noite ficamos mais tempo sozinhas. Sentadas na areia, com os pés mergulhados na espuma morna das ondas, ela me olhou diferente. Você sente também, né? Foi o que ela disse. Eu só respirei fundo e beijei. O primeiro beijo foi lento, salgado e tímido. Mas o segundo queimou. Como se nossos corpos tivessem guardado o desejo por vidas inteiras. Ela me puxou pela cintura e a gente esqueceu onde estava. Esqueceu tudo, menos uma da outra. Nos dias seguintes, tudo entre nós foi intenso. Nos escondíamos nos quartos, entre risadas abafadas e mãos que não sabiam esperar. A gente se devorava com medo de perder. Beijos longos, pele quente, olhos que pediam, não solta. Eu não sabia o nome daquilo, mas sabia o que sentia. Era o início de alguma coisa. E quando o último dia chegou, eu achei que ela fosse dizer que queria tentar. Que ia ser difícil, mas que valia a pena. Em vez disso, ela disse: meus pais não podem saber. Ninguém pode. E eu, cega de amor, só respondi: tudo bem. Eu não sabia ainda, mas aquele tudo bem seria o primeiro tijolo da cela que construí para o meu próprio coração. Voltar foi estranho. O ônibus passou pelo portal da cidade e parecia que, junto com as malas, eu deixava também o direito de existir ao lado dela. No caminho de volta, ela dormiu encostada na janela, os fones de ouvido tapando qualquer possibilidade de conversa. E eu, sentada a 2 fileiras de distância, segurava o impulso de estender a mão e pedir: fica do meu lado, nem que seja só mais um pouco. Naquele primeiro fim de semana, ela sumiu. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Eu dizia a mim mesma que era o cansaço, que logo ela apareceria. E apareceu, com uma mensagem curta, direta. Precisamos conversar. Meu coração acelerou. No fundo, eu ainda acreditava que ela ia propor algo real, que aquele amor de verão podia sobreviver ao calendário. Mas a conversa não aconteceu com promessas. Aconteceu com medo. Ela me olhou séria, quase pedindo desculpas com os olhos. Sobre a gente, ninguém pode saber, tá? Meus pais não aceitariam. E, sinceramente, eu nem sei quem mais aceitaria. E eu, que tanto quis ouvir "vamos tentar", só escutei "vamos esconder". E aceitei, não por entender, mas por amar. A partir dali, criamos um mundo paralelo. Em público, amigas, confidentes, sorrisos medidos. Nas redes sociais, nada que levantasse suspeita. Em privado,
o caos delicioso de amar alguém que só te ama quando ninguém está olhando. A gente se via escondido, na minha casa às vezes, outras em estacionamentos em praças vazias. Os beijos vinham carregados de urgência, como se o tempo estivesse sempre acabando. E estava, porque cada encontro era um empréstimo de realidade, uma felicidade com data e hora marcada. Ela era carinhosa, me fazia rir, me fazia arrepiar com um simples toque. Mas também me fazia duvidar de mim. Você merece coisa melhor que isso, eu pensava. Mas o coração se agarrava à ideia de que amar valia mais do que ser vista. Uma noite, depois de me beijar com pressa e desaparecer com medo de ser vista por alguém da rua, ela me mandou um áudio. Desculpa por te esconder, mas é a única forma que eu sei. E eu ouvi esse áudio mais de 20 vezes antes de dormir, tentando acreditar que amar escondido ainda era amor. Como suportar amar alguém que tem vergonha de segurar sua mão em público? Eu ainda não sabia, mas já começava a doer. No início, esconder era um jogo, um frio na barriga, uma adrenalina que fazia parecer filme. A gente se encontrava depois do trabalho, como quem não quer nada, e 5 minutos depois já estávamos em algum canto afastado, onde as mãos podiam ser livres, mesmo que por pouco tempo. Os beijos vinham apressados, como se o mundo estivesse nos vigiando o tempo todo, e de certa forma, estava. Mas não demorou para a euforia dar lugar ao cansaço. Começaram os encontros controlados, os horários restritos. Ela sempre tinha que estar atenta, sempre com medo de ser vista, descoberta, questionada. E, em algum ponto, eu comecei a perceber que quem estava desaparecendo era eu. Não das ruas, mas de mim mesma. A gente almoçava juntas com outras pessoas por perto, e ela mal me olhava. Se nossos ombros se tocavam sem querer, ela afastava o corpo. Em festas, dançava com os outros, sorria para todo mundo, menos para mim. E eu fingia que estava tudo bem. Ria nas fotos. Posava ao lado dela como a amiga que não larga nunca. Mas por dentro, eu gritava. Nas madrugadas, quando ela me mandava mensagem dizendo que sentia minha falta, eu me derretia. Bastava um "vem aqui" para eu ir. Mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse arriscado. E ela me recebia com olhos famintos e braços que pareciam não querer me soltar nunca. Naquelas horas, ela me amava como se o resto do mundo não existisse. Só que o resto do mundo existia. E nele, eu não existia com ela. Cheguei a sugerir que fôssemos só amigas, para não me ferir mais. Mas ela chorou. Pediu para eu não desistir. Disse que era confuso, que precisava de tempo. E como negar algo a quem se ama? Eu aceitei continuar, como sombra, como abrigo, como tudo que ninguém podia ver. Mas eu estava cansando de ver ela sorrindo para todo mundo, menos para mim. De andar ao lado dela pelas ruas fingindo que éramos só conhecidas. De ser mensagem apagada, ligação rápida, nome que nunca era citado. E o pior, eu comecei a sentir vergonha. De mim mesma. O amor já não parecia bonito. Parecia clandestino. E amar assim, aos poucos, estava me matando. Porque tem horas em que estar invisível no amor dói mais do que estar completamente sozinha. E eu começava a entender isso no silêncio. Eu comecei a perceber pelos detalhes, coisas pequenas, mas que incomodavam como areia dentro do tênis. Um parabéns mandado só no fim do dia. Uma mensagem visualizada às 14 e respondida somente às 22, com um emoji qualquer. Convites recusados com a mesma desculpa vaga. Compromissos de família. Meu aniversário passou em branco. Ela me mandou um áudio rápido, com a voz apressada, dizendo que estava atolada com coisas em casa. Não pediu para me ver. Não apareceu. No dia seguinte, disse que queria compensar, que era só um momento ruim. E eu aceitei. De novo. Datas começaram a me machucar. O dia dos namorados? Silêncio absoluto. Depois, uma desculpa esfarrapada de que era melhor não mexer nesse vespeiro.
E eu ali, engolindo a ausência dela enquanto via casais sorrindo pelas ruas, trocando flores, beijos, promessas. Eu fingia que não ligava. Dizia para mim mesma que o nosso amor era especial, que não precisava de datas. Mas a verdade é que eu só queria ser lembrada, queria existir. As amigas dela começaram a me olhar de outro jeito. Não era exatamente julgamento, era pena. Elas sabiam de alguma coisa. Eu sentia. Quando eu chegava, os risos morriam. As conversas mudavam de assunto. E ela fingia que não percebia. Continuava sorrindo, me chamando de minha amiga linda e postando fotos comigo com legendas frias e seguras. Seguras demais. As nossas conversas também mudaram. Ela respondia menos. Desaparecia por dias. Dizia que estava ocupada, que a vida estava uma loucura. Quando eu tentava puxar assunto, vinha o silêncio. Ou pior, a frieza. Você tá carente demais, ela disse uma vez. Aquilo me cortou. E eu, tentando não parecer intensa, fui me calando. Fui me moldando. Fui me diminuindo. Mas o corpo fala. E o coração avisa. Numa tarde qualquer, enquanto eu rolava o feed de forma distraída, uma notificação apareceu. Eduarda atualizou seu status, em um relacionamento sério. E o nome não era o meu. Tem traições que não doem pelo beijo dado em outra boca, mas pela promessa que foi quebrada em silêncio. E eu fui quebrada junto. Eu reli aquela notificação pelo menos 20 vezes. Em um relacionamento sério com David. O nome estava ali, claro, visível, orgulhoso. Era público, oficial. Era ela gritando para o mundo o que se recusava a sussurrar quando estava comigo. David. Um nome que nunca havia sido mencionado. Nenhuma pista. Nenhum sinal. Ele não era apenas alguém. Ele era o contrário de tudo que eu representava. Um símbolo do mundo correto, do que a família dela esperava, do que era mais fácil de mostrar nas redes sociais. A primeira reação foi a negação. Deve ser brincadeira. Depois veio o gelo no peito. A raiva não veio de imediato. Primeiro veio o vazio. Eu me sentei no chão do quarto com o celular na mão e só fiquei ali, em silêncio, esperando que alguém me acordasse daquele pesadelo. Mas ninguém veio. Nem ela. Nenhuma mensagem explicando. Nenhuma tentativa de amenizar. Nenhum desculpa, eu ia te contar. Era como se eu nunca tivesse existido. Como se os beijos, os abraços, os medos divididos, as promessas sussurradas entre lençóis, fossem apenas invenção da minha cabeça. Eu chorei como quem perde alguém em um acidente. Sem tempo para despedida, sem palavras finais. A dor era absurda, crua, física, como se algo tivesse rasgado dentro de mim. Eu não comi por 2 dias, não queria ver ninguém. Me afastei até dos meus amigos. O que eu ia dizer? A garota que me jurava amor às escondidas agora exibe um namorado como se eu nunca tivesse existido? Eu sumi. Deixei de responder. Bloqueei notificações. Evitei os lugares onde ela podia estar. Pela primeira vez em quase 2 anos, eu parei de correr atrás. Não pedi explicações. Não implorei por presença. Não pedi que ela escolhesse entre ele e eu. Porque naquele momento, algo dentro de mim, mesmo machucado, decidiu que eu merecia mais. Eu queria que ela notasse meu silêncio, que sentisse minha ausência, que se perguntasse onde ela foi parar. Mas no fundo, eu também sabia que, talvez, ela nem percebesse. Ou fingisse que não percebeu. Só que tem gente que some. E mesmo em silêncio, vira o maior grito de quem ficou. E dessa vez, o vazio era meu, mas o peso do eco era todo dela. Eu já tinha passado pelas fases do luto, a negação, a raiva muda, o choro escondido no travesseiro, o silêncio que pesava mais do que 1000 palavras. 1 mês havia se passado desde aquele post maldito, e eu, aos poucos, aprendi a viver sem olhar o celular de 5 em 5 minutos. Estava começando a respirar sem esperar por uma mensagem dela. E foi justo aí que ela voltou. Era um sábado. Eu estava no mercado pegando uma caixa de morangos quando vi a notificação surgir. Oi,
Você pode me encontrar? Meu corpo travou. A vontade era apagar, sumir, fingir que nunca existimos. Mas algo dentro de mim, talvez a esperança que ainda resistia, respondeu: Onde? Ela estava sentada num banco da praça quando cheguei. Usava o moletom azul que costumava deixar na minha casa. Estava com os olhos inchados, o rosto abatido. Quando me viu, chorou. Não disfarçou. E por um segundo, meu peito vacilou. Porque mesmo depois de tudo, ver ela quebrada ainda mexia comigo. Me desculpa por tudo. Eu errei com você, comigo, com a gente. Ela falou sobre o medo, sobre a pressão da família, sobre como David era uma resposta fácil. Ele não exige nada, com ele é simples. Mas eu não o amo. Essa frase caiu como bomba. Eu amo você. Eu fechei os olhos. Doeu ouvir isso. Doeu mais do que se ela tivesse dito que não sentia mais nada. Ela segurou minha mão, pediu para voltar, mas com uma condição, que continuasse tudo do jeito de antes, escondido, disfarçado, que ela seguisse com ele nas redes, com a família, nas fotos, e que eu continuasse sendo o segredo. Eu sei que é errado, mas eu não consigo te perder. Eu preciso de você, mesmo que seja assim. Naquele momento, eu vi tudo com clareza. Não era amor o que ela me oferecia. Era posse. Era conveniência. Era medo vestido de carinho. E pela primeira vez, eu não me senti fraca por dizer não. Me senti livre. Eu retirei minha mão da dela. Respirei fundo e falei com calma, olhando nos olhos dela. Eu te amei de verdade, mas eu me amo mais agora. E foi ali, no banco daquela praça, que eu descobri uma força que nunca imaginei ter. A força de me escolher. Mesmo que isso significasse deixá-la para trás. Eu achei que aquele momento fosse me quebrar. Que ouvir "eu te amo" sair da boca dela, ali, tão perto, fosse me desarmar de novo. Que ver os olhos cheios d'água, as mãos trêmulas, a voz embargada, fosse suficiente para me fazer recuar. Mas não foi. Pela primeira vez, eu estava inteira. Pela primeira vez, eu sabia exatamente o que merecia. Eduarda continuava tentando. Dizia que nosso amor era único, que a conexão entre nós era rara, que ela precisava de mim, mesmo que não pudesse me mostrar para o mundo. Que um dia tudo ia mudar, mas que agora ainda não dava. E eu percebi ali. Para ela, eu era uma esperança futura, mas para mim, ela era uma ferida presente. Você quer que eu aceite ser metade, eu disse, tentando conter o tremor da voz. Você quer a versão pública com ele e a real comigo, mas eu sou uma só e mereço ser vivida inteira. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem argumentos, sem defesas. Só me olhava como quem sabe que perdeu, mas ainda espera um milagre de última hora. Eu me levantei devagar, sequei a lágrima no canto do rosto e encarei aquela que por tanto tempo foi o centro do meu universo. Você não é má, Eduarda, só é covarde. E covardia não combina com amor. Doeu dizer aquilo. Muito. Porque uma parte de mim ainda queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas essa parte era a mesma que me fazia aceitar migalhas. E eu não estava mais com fome de sobras. Estava com fome de verdade. Ela não insistiu, não correu atrás. Ficou ali, no banco, com os olhos fixos no chão, como quem sabia que perdeu mais do que uma pessoa. Perdeu a única que a amou por completo, mesmo na ausência. E eu fui embora. Com o coração apertado, sim. Com vontade de chorar também. Mas acima de tudo, com uma certeza inabalável. Eu não era acessório emocional de ninguém. Não ia mais caber em armários que não eram meus, nem em histórias contadas pela metade. Porque amar alguém não significa se esconder por ela. Amar alguém, de verdade, começa com a coragem de se escolher. E naquela tarde, eu escolhi a mim. Nos primeiros dias, o silêncio doeu mais do que a ausência. Acordar e não ter notificação dela. Deitar e não ouvir o áudio com a voz sonolenta dizendo "boa noite",
passar pelos lugares onde a gente se encontrava e não sentir mais o calor da espera. Era como se o mundo tivesse voltado a girar, mas me deixado de fora. Eu chorei, claro, muito. Chorei no banho, ouvindo músicas que antes tinham gosto de beijo. Chorei na rua quando vi uma menina parecida com ela passar de mãos dadas com alguém. Chorei sozinha. E também na frente das amigas que, mesmo sem entender tudo, sabiam que ali existia uma dor profunda e silenciosa. Mas depois veio o ar. Vagaroso, tímido, mas veio. Comecei a prestar atenção nas coisas pequenas. O sabor do café sem pressa, a brisa da manhã tocando o rosto sem aviso, a liberdade de andar na rua sem esconder que eu gosto de meninas. Voltei a escrever. A ouvir minhas playlists sem medo de lembrar. A olhar no espelho e me reconhecer, sem a sombra de alguém que só me queria em segredo. Aos poucos, os dias deixaram de ser pesados. Voltei a sair, a rir de verdade, a falar de mim sem precisar medir as palavras. Comecei a dizer não para o que me machucava. A escolher o que me fazia bem. A ocupar espaços que antes eu evitava, por medo de ser descoberta junto com ela. Em uma dessas tardes, eu me sentei num banco da mesma praça onde ela me pediu para ficar escondida. Levei um livro, um sorvete e meu celular no modo avião. Olhei ao redor e percebi. Ninguém me vigiava. Ninguém esperava nada. Eu estava ali por mim, inteira. Pela primeira vez em muito tempo. Livre. A liberdade não veio como um estouro. Veio em pequenos gestos. No vestir a roupa que eu queria. No postar o que eu sentia. No falar sobre quem eu amava. Mesmo que não estivesse amando ninguém naquele momento. Mas acima de tudo, a liberdade veio quando eu entendi que não precisava ser amada por alguém para ser completa. Às vezes, se perder de alguém parece o fim, mas é só o começo. Porque para se reencontrar, antes a gente precisa aprender a viver por nós. A vida tem esse jeito estranho de encenar encontros que parecem escritos. Não importa o quanto você evite certas esquinas, mais cedo ou mais tarde, vai esbarrar com o passado. E o meu passado veio andando de mãos dadas com o David. Era uma tarde de domingo, no centro da cidade. Eu tinha saído sozinha, sem destino certo, só querendo aproveitar o vento no rosto e o barulho da rua. Vestia uma roupa leve, sorria com os olhos. Não havia ninguém me esperando, e por algum motivo, isso era libertador. Foi quando eu a vi. Eduarda vinha do outro lado da calçada, rindo de algo que David dizia. Eles pareciam um casal de comercial. Mãos entrelaçadas, roupas combinando, a estética da normalidade. Por um instante, meu coração acelerou. Não por ainda amá-la, mas pelo susto de revê-la. O corpo reagiu antes da mente entender que aquilo não me doía mais. Ela me viu. Parou. Um segundo de hesitação. Soltou a mão dele. David seguiu distraído, sem notar que o ar entre nós tinha mudado. Ela ficou ali, imóvel, e os olhos dela procuraram os meus. E eu olhei de volta. Não havia raiva no meu olhar, nem mágoa, apenas presença. Eu estava ali, inteira, em pé, real, diferente daquela mulher que ela deixou no banco da praça. O sorriso dela surgiu tímido, quebrado. Um sorriso que dizia, eu sei. E eu correspondi com outro, leve, sem peso, sem dor. Um sorriso que dizia, eu também. Mas o meu tinha algo que o dela não carregava. Paz. Ela deu um passo, como se fosse dizer algo, mas parou. Talvez tenha lembrado que o que existiu entre nós agora era só memória. E memórias não se repetem. Elas vivem no tempo onde pertencem. E o tempo dela tinha ficado para trás. Eu segui meu caminho. Não olhei para trás. Porque, naquele instante, eu soube que ela entendeu. Entendeu tudo o que perdeu quando escolheu o medo ao invés do amor. Quando preferiu o conforto do silêncio à coragem de me assumir. E mais que isso, entendeu que o vazio que ficou era do tamanho do amor que eu tinha para dar. E no silêncio do olhar, ela viu a mulher que amou e que nunca mais caberia nos limites de um segredo.
Dizem que algumas histórias ficam inacabadas. Mas a verdade é que, às vezes, a gente é quem escolhe o ponto final. E eu escolhi o meu. Não foi fácil. A dor não desapareceu de um dia para o outro. Ela demorou. Se arrastou nos cantos do peito, apareceu em músicas aleatórias, em cheiros no corredor, em frases que me lembravam a voz dela. Mas aos poucos, deixou de ferir. Virou cicatriz. Daquelas que a gente olha no espelho e não esconde mais. Hoje eu não me encolho. Não escondo quem amo, nem quem fui. Sou feita de verdades que doeram para nascer, mas que hoje me sustentam. Passei a ocupar os lugares que antes evitava. A sentar na frente, a falar alto quando quero, a usar as roupas que me fazem bem. Me olho no espelho e vejo alguém inteira. Alguém que já foi segredo, mas que agora é presença. Aprendi a dizer não, sem culpa. A me afastar do que me apaga. A reconhecer os alertas que antes eu ignorava. E, principalmente, aprendi que amor nunca vem disfarçado de vergonha. Nunca se esconde atrás de desculpas. Amor é coragem. Já amei outras vezes depois dela. E fui amada também. Do meu jeito. Com liberdade. Com respeito. Com vontade de mostrar ao mundo. Nenhum romance foi perfeito, mas todos me ensinaram mais sobre mim. E sim, continuo errando, sentindo demais, me jogando sem paraquedas. Mas agora, eu me espero no chão, me acolho na queda, me abraço na dor, porque antes de qualquer história de amor, existe a minha história comigo mesma. E essa, ninguém mais apaga. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, talvez eu fizesse tudo de novo. Não porque não doeu, mas porque foi naquela dor que eu encontrei quem eu sou. Eduarda foi meu caos, meu desvio, minha prisão. Mas também foi o empurrão que faltava para eu escolher minha liberdade. Agora, eu amo em voz alta. Vivo com verdade. Não caberia mais no armário de ninguém. E, principalmente, nunca mais caberia no meu próprio silêncio. Um dia, eu fui o segredo dela. Mas hoje, eu sou a minha verdade. E quem me amar, vai ter que amar por inteiro. À luz do dia, como todo amor merece ser. Eu demorei para entender que amar alguém não pode significar desaparecer de mim. Durante muito tempo, eu aceitei pouco, com medo de perder tudo. Hoje, compreendo que ela nunca me amou de verdade. Apenas se alimentava do amor que eu sentia por ela. Se essa história te abraçou de algum jeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos conversar nos comentários. A gente segue juntas e eu te espero, ansiosa, no próximo vídeo.